estava fazendo a explanação sobre o livro de Apocalipse, nós falamos que Apocalipse é dividido em 7 seções, bem distintas, mas que são 7 seções, irmãos, que elas só vão se repetindo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente tem a seção que fala sobre os 7 castiçais de ouro, né? Que são as 7 igrejas, 7 espíritos, que fala da igreja do Senhor. Na segunda seção, que a gente vai olhar, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7, fala dos 7 selos que são abertos pelo Cordeiro, aquele livro, onde diz que só o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu, é digno de abrir o selo. Passados os selos, quando você chega lá no capítulo 7, entrando para o capítulo 8, ele vai tirar o último selo, se abrir o último selo. A abertura do 7º selo, ela vai dar início às trombetas. As trombetas essas que falam do juízo de Deus contra o povo que persegue o povo de Deus, mas ainda com misericórdia, como foi estudado aqui aquele dia. Que mesmo acontecendo com a terça parte, o restante da humanidade, de tudo que há na terra, ainda é poupado. E agora nós vamos estudar do capítulo 12 ao capítulo 14, que fala do levantamento ou da ascensão do quarteto do mal. O dragão, a besta do mar, a besta da terra e a grande prostituta, ou a grande Babilônia, ou a igreja pervertida. Essa é o estudo que nós iremos fazer. Queridos, tem muita gente que tem medo de estudar Apocalipse, porque tem medo de entender isso aqui. Parece que tem medo de conhecer o seu inimigo. Diz um ditado aí no mundo que é melhor, os amigos a gente pode deixar, pode até ficar longe, mas os inimigos a gente tem que ter eles perto, conhecer de perto. Porque se você conhece o teu inimigo de perto, ele não vai te surpreender quando ele quiser te atacar. Ele vai ficar até meio desconfiado em jeito que ele vai te atacar. Não é ter intimidade com o inimigo, é conhecer ele, sabendo como ele pode agir, do jeito que ele pode agir, do jeito que ele vai agir. Porque as coisas do inimigo, irmão, são previsíveis. Quando as coisas na tua vida começam a dar tudo muito certo, desconfie. Eu digo isso para todo mundo, eu aprendi isso para a minha vida. Quando começa a dar muito certo, desconfie. Porque geralmente na nossa vida vai ser uma guerra atrás da outra. Porque o inimigo nunca vai tentar deixar tu sorrir muito tempo. Na hora que ele puder te fazer chorar, ele vai dar um jeito. Quando não estão te perseguindo demais, começa a desconfiar. Você deixou de orar mais, demais, você deixou de evangelizar. Alguma coisa você deixou de fazer para o Senhor, que o inimigo disse, agora esse aí não me preocupa mais. E é por isso que nós temos que estar aqui. Se nós olharmos todos os textos até aqui no capítulo 12, você vai ver que a história se repetindo. Só que se repete com outros detalhes diferentes. Porque quando fala da abertura dos selos, fala de uma como é que eu posso dizer assim, uma conexão de algo que o profeta viu que aconteceria. Quando abre as trombetas, já começa a acontecer. Ali está dizendo o que vai acontecer e lá na frente já está acontecendo. Não é assim? A história se repete, mas com episódios novos. A evolução daquele primeiro episódio. No capítulo 12, vai falar sobre a mulher e o dragão. Do verso 1 ao verso 18, nós vamos, ao verso 17, fala sobre esse texto. Nós não vamos ler assim todo na íntegra. Até por isso que eu peço para os irmãos dar uma lida em casa, antes de vir para cá, porque aí, se você tiver alguma dúvida no texto que você olhou, você anota, no finalzinho do culto a gente vai ter um momento para fazer a pergunta. Mas eu vou citar alguns pontos aqui, para a gente poder resumir esses 3 capítulos, porque senão seria um capítulo por terça. E eu quero fazer na mesma sessão, do jeito que a gente está fazendo. Amém? Amém.
O epígrafe do texto fala a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve a batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado ao grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Amém? Amém. Vou ler até aqui. Qualquer coisa a gente entra de novo no texto. Queridos, essa ascensão aqui, esse surgimento em toda a sua totalidade do diabo, ele acontecerá. Se nós olharmos para a Bíblia, quem é essa mulher? À luz da Bíblia, essa mulher é Israel. Não é a igreja, nós, não somos nós. Israel é falado como uma noiva de Cristo. Não é assim? Quando fala que ela estava grávida, estava falando de quem? De Jesus. Gênesis capítulo 3, verso 15. Alguém pode ler aí? Gênesis capítulo 3, 15. Por favor. A mulher é Israel. É o povo de Deus. Gênesis 3,15, por favor. Quem achar pode ler. E porém, 3,15, né? E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Amém. Promessa essa que foi feita lá no início, no começo da história, quando o homem cai, Deus pessoalmente fala para Satanás que do ventre desta mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, e ele te ferirá, e tu ferirá o seu calcanhar. Vamos para a Bíblia. Quando esse dragão, primeiro que Satanás ele perde no céu. Quando diz aqui que ele com a sua cauda derruba o terço das estrelas, não são as estrelas que nós conhecemos. Essas estrelas, à luz da Bíblia, são os anjos, que em outros textos também vão falar, são chamados também de estrela. Quando ele é precipitado do céu, que está lá em Isaías capítulo 12 ou 14, se não me falha a minha memória, e em Ezequiel, fala também da queda dele, vai dizer que ele e uma terça parte dos seus anjos foram precipitados. Houve uma grande guerra no céu. Porque essa guerra começou onde, pastor? Foi no céu? Não. Foi aqui na terra. Porque a terra que nós conhecemos hoje, ela já existia de uma maneira mais purificada. Porque a Bíblia diz que ele andava em lugar onde tinha pedras preciosas, joias, onde havia ouro, diamantes.
E ele olhou para o alto e intentou no seu coração: eu vou colocar meu trono acima dele e serei maior do que ele. Pastor, o que eu vou dizer agora, irmãos, não é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia não fala sobre isso que eu vou dizer. Pensamento meu. Deus tinha algum inimigo? Alguém que ele tivesse que enfrentar? Não. Deus tinha algum inimigo que existisse para tentar levantar contra ele? Mas eu creio que quando o inimigo, o diabo, ele se levanta contra Deus, Deus cria quem? Miguel. Ele cria alguém para enfrentar a Satanás e derrotá-lo. Porque a Bíblia diz que ele foi precipitado do céu. Ele foi tirado. E ele viu a promessa de Deus aqui em Gênesis. Para ele, que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Mas ele faz o quê? Tenta contra a mulher. E a Bíblia diz que esse filho nasceu e foi para onde? Arrebatado ao céu para o seu trono. Está falando de quem, irmãos? Do próprio Cristo. É do próprio Cristo. E quando é que ele fere o calcanhar de Cristo? Quando Cristo se entrega à morte. Cristo se entregou à morte, Satanás feriu o seu calcanhar. Só que esse ferimento foram por 3 dias. Para que em 3 dias a glória do Senhor fosse derramada sobre as nossas vidas. E nós pudéssemos estar aqui hoje dizendo: nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. O inimigo, irmãos, ele é sagaz. Ele tentou contra Deus. Ele tentará contra o povo de Deus, enquanto ele puder. Mas a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, no capítulo 20, se eu não me engano, que o tempo dele é pouco. Nós vamos estudar sobre isso daqui a pouquinho. Vai falar que o tempo dele é pouco. Porque tudo o que esse quarteto vai fazer, se levantando, é querer imitar a Deus em tudo. Porque se nós olharmos, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a noiva. O quarteto de Deus é esse: Pai, Filho, Espírito Santo e a noiva do Cordeiro. O diabo tem o dragão, que é o próprio diabo. Ele tem a besta que sai do mar, que é o anticristo. O que o anticristo ele quer fazer? Ele quer imitar quem? O próprio Cristo. Ele vai querer imitar e vai enganar muitos. A Bíblia diz que ele enganará muitos porque ele é um homem sábio em palavras. Ele vai ser alguém que vai saber conquistar as pessoas. Que é o contrário de Cristo. Que Cristo, onde ele passava, as pessoas seguiam ele por conta dos milagres. Mas se você olhar lá em Isaías capítulo 53, vai dizer: ele não era formoso. Ele não tinha formosura. As pessoas não se aproximavam de Jesus porque ele era bonito. Se aproximavam de Jesus porque Jesus, onde ele passava, tinha comida. Não era nem pelos milagres, irmão. Porque quando a Bíblia diz que ele vai na casa de Jairo e ele encontra com a mulher do fluxo de sangue, que ela toca nele, a Bíblia diz, irmãos, que a história vai dizer que ali tinha mais de 30 mil pessoas tentando chegar perto de Jesus. Será que tinha 30 mil doentes? Mas todo mundo sabia que onde ele estava no deserto, ele pegou 5 pães, 3 peixes, e fez o que? Alimentou 5 mil homens. A Bíblia fala de homens. Fora as mulheres e as crianças, ainda sobrou quanto? 6 de pão? 12 mesmo. Foi 12 6 de pão e peixe. Ou seja, onde ele estava, comida tinha. No deserto, o que você precisa? Comida e água. O povo estava indo atrás de Jesus mais para ver o movimento. E hoje tem muita gente indo para as igrejas atrás de quê? De movimento. Sai empanzinado, com os 10 tamanhos. Mas você pergunta: o que foi que aconteceu? Não sei, mas foi bom demais. Não adianta grito. Não adianta revirar a cadeira de cabeça para baixo. Não adianta pular, dar mortal, fazer o que quiser. Pode mexer contigo aqui agora.
O restante saber é se o filho comeu, foi doce como mel, mas aqui dentro está amargando como fel. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz. Deus manda João comer o livro, o anjo diz, aí come o livro. Agora no teu paladar vai ser doce igual mel. Mas quando descer para a tua entranha, vai se amarra. E é como fel. Você vê como que amarga que é ruim, porque Deus comparar com o amargor do fel é uma palavra que é dura. Porque, irmãos, a partir do momento que nós ouvimos e deixamos ela entrar dentro de nós, ela vai expor tudo que tem de ruim em nós. E pensa numa coisa ruim é confrontar o nosso eu. Irmão, confrontar o nosso eu é difícil. É duro. E hoje, irmãos, infelizmente está perdendo-se essa essência. Os pregadores de hoje querem falar o que agrada o seu coração. Os pregadores de hoje querem falar aquilo que vai lhe agradar. Eles estão perdendo a oportunidade de ministrar para nós aquilo que vai nos salvar. João Batista, irmãos, ele não chegava, vai ter casa, vai ter carro, não. Raça de víboras. Cobras peçonhentas e venenosas. Eita! Se arrependa, porque agora eu estou pregando isso aqui, mas tem um que vai vir, que vai batizar com fogo. E para ser batizado com fogo, irmão, dói ou não dói? É duro ou não é duro? O processo é. Mas se quer virar ouro, quer ser diamante, você sabe onde é que é encontrado os diamantes? Em lugares que tem vulcão. O fogo dentro do vulcão é comparado com a quentura do sol. Derrete tudo. Derrete tudo. E onde ele passa, tem esqueci o nome da cidade agora. Tem um lugar, tem um país que foi destruído por um vulcão. Irmãos, encontraram corpos petrificados. Não derreteu, virou pedra. Será que é forte o negócio? E aí é esse fogo que entra dentro de nós, que vai nos petrificar. Mas para ser o quê? Um vaso e um varão aprovado, uma vasilha aprovada para o Senhor. Glória a Deus. O inimigo, o anticristo, ele vai vir com o poder de ganhar muitas, milhares de vidas. De enganar, não é ganhar, de enganar. Porque ele vai ter poder de ressuscitar mortos. Esse anticristo, ele vai ressuscitar. Ele vai ser morto, vai ter uma ferida mortal e vai ser deixado na praça. E todo olho verá ele ressuscitando. Aí vão dizer, está aí o poder. Está aqui o Messias. E quem que não vai acreditar, irmão? Você imagina, você vê um ser humano morto ali, de uma forma que é difícil de escapar, e aí vai chegar a outra besta, que é o falso profeta, a besta que emerge da terra. E esse vai colocar a mão e ele vai levantar. Você pode ver que toda igreja que aparece um profeta aí orando e o povo sendo curado, está lotado, não está? Um dia desses zangaram comigo, eu digo que tem uns pastores aí que estão mexendo com a igreja, é o dia para ir para o hospital. Não entre não, irmão. Olha aqui na fila aqui que nós vamos te curar agora. Né? Se está curando dentro da igreja, por que cura no hospital que é maior? Mas aí é outro. E tem pessoas fazendo isso. Pastor, você está contra as pessoas que olham e Deus cura? Não. Ou não. É o poder de Deus. A Bíblia diz que tem que ser manifesto. A Bíblia diz que tem que ser manifesto. A Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade de fazer coisas até maiores do que a de Cristo. Eu sempre perguntei, eu sempre faço essa pergunta para os irmãos: em que época você queria viver? Hoje ou na época de Cristo? Às vezes a igreja começa até a venerar uma pessoa dessa. Infelizmente, sabe por que não acontece mais tanto desse jeito?
Porque as pessoas começam a adorar. Exemplo meu, não vou falar dos outros, não vou falar de mim. Eu congregava na igreja aqui embaixo, na igreja do pastor Veredino. E o pastor Veredino sempre teve isso, de no final do culto ele botar os obreiros na frente e chamar o povo para fazer as filas para os obreiros orarem no domingo. Teve uma época, irmãos, que os irmãos, eu estava aqui na fila aqui para a oração. Estava 2, 3 irmãos, estavam os obreiros aqui, aí tinha um obreiro aqui, uma pessoa aqui, outra ali, e aquela fila gigantesca onde eu estava. Porque Deus estava fazendo coisas grandes, Deus estava orando, pessoas estavam sendo curadas, Deus estava revelando. Um dia eu falei, pastor, eu não quero ir mais para frente. Por que eu disse? Porque corre o risco de eu pecar, achando que eu sou bom. Então me deixa aqui. Eu vou ficar lá na porta. Aí eu ficava na porta, irmãos. E os irmãos me procurando. E eu só ia quando Deus dizia, vai orar para fulano. Porque já estava ficando uma coisa que poderia subir para mim, ao meu ego, como homem, e achar que eu era o melhor. E quem sou eu sem Deus, irmãos? Aí eu comecei a não esfriar, mas vigiar para mim não tomar a glória para mim. Eu oro pelas pessoas. Tem um mistério de Deus comigo que eu oro pelas pessoas e muitas das vezes eu não coloco nem a mão, irmãos, porque eu chamo outra pessoa para colocar a mão, porque às vezes eu estou orando e eu sinto que a pessoa está sentindo. Como isso, pastor? Não me pergunte, é coisa de Deus. Eu também nunca pedi. Não quero sentir isso, já basta as tuas. Não quero sentir, porque já basta as minhas coisas. Mas se aconteceu isso, eu não vou questionar. Mas hoje eu chamo alguém, irmão, vem cá, ora aqui comigo. Bote a mão aqui. A irmã, a pessoa ora e eu levanto a mão e vou orar. Por quê, irmãos? Se aparecer, se Deus me levantar hoje orando por alguém que está numa cadeira de roda e andando, eu não vou poder sair mais nem na rua. É desse jeito. É por isso que eu não vou mais nem dormir. Eu não vou mais ter paz. Porque as pessoas, em vez de buscar o Cristo que está em mim, vai buscar eu, porque vão achar que eu sou. Eu não sou nada. Nada. Não sou maior do que ninguém aqui dentro. Não sou menor do que ninguém aqui dentro. Nós estamos na mesma estatura. Do mesmo jeito. Ah, mas o senhor é pastor. Eu sou pastor. Pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Pastor, isso como sentir, isso serve tanto por mal quanto por bem? Serve. Né? Serve porque eu já senti a dor de uma pessoa que tinha perdido uma filha. E ele culpava a mulher, ele se culpava o filho, culpava todo mundo e culpava Deus. E quando eu fui orar por ele caiu para um lado e eu caí para o outro. E quando eu terminei a oração, eu falei para ele, eu disse, Deus sabe a dor que tu sente. E ele está arrancando o olho. E ele passou a ser crente. Ele nunca foi crente. Eu conheci ele, meu primo, eu conheci ele uma vida. E naquele dia ele passou a ser crente. Deus tirou dele. Ele já falava da filha dele, da morte da filha dele, como um livramento de Deus, mais do que uma maldição. Que a filha dele saiu de casa, irmãos, para passar um final de semana, saiu de São Luís, foi para o interior, e ela estava sentada, ela estava de pé e foi sentar numa cadeira dessas de ferro de arame, com espaguete, e deu um raio, e ela correu. E quando ela correu, o raio acertou ela, e ela já caiu morta. E ele não tinha deixado ela ir, ninguém falava. Quando ele estava viajando, quando ele chegou, foi só a notícia que a filha já estava morta. Mas aí Deus mostrou qual o motivo. Por que aconteceu. Mas o anticristo, irmãos, ele tenta em tudo, ou tentará em tudo imitar Cristo. O falso profeta, ele será aquele que será o emissário do anticristo. Como muitos profetas foram usados por Cristo, ele vai ser usado para conquistar a humanidade para o anticristo e tentar mostrar que o anticristo é o caminho, que o anticristo é a verdade e que o anticristo é a vida. Mas não é só enganação, porque existe um período em que o mundo estará em paz, porque o anticristo vai ser levantado como um pacificador, mas por 3 anos e meio depois ele vai mostrar verdadeiramente o seu ego destruidor. E o último desse quarteto é a grande prostituta, ou a grande Babilônia,
uma nova religião, que os irmãos aqui eu já falei naquele dia, que está se criando no mundo. Vocês já viram aí que tem grandes aí, que estão começando a querer se juntar, porque diz que o mundo já chega de tanta religião, de um cristianismo, de não sei o quê, e querem se misturar para ser uma religião só. E essa religião será regada, será abastecida, será, como é que eu posso falar? A fonte dela será a feitiçaria, a bruxaria. Mas que muitos vão se abraçar com ela, mas vão quebrar. Porque esta mulher que é perseguida pelo dragão, por Satanás, ela já tem um lugar de refúgio. O texto diz que no deserto já tem um lugar onde ela vai ser o quê? Mantida. Ela vai ser guardada e alimentada. Deus não despreza o seu povo. Deus não abre mão de mim e de você. Mas tem uma coisa grandiosa que eu vejo nisso, irmãos. Olhando para o texto, olhando para a história, a igreja do Senhor não estará mais aqui. Quando esse dragão se levantar. Quando esse quarteto do mal se levantar. Pastor, por que não vai estar? Se nós olharmos, irmãos, o livro de Apocalipse, ele é dividido em duas seções assim, muito bem distintas. A primeira que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que fala da perseguição da igreja pelo inimigo, vai falar da perseguição do mundo contra a igreja e vai mostrar Deus julgando o mundo, vai mostrar Deus tratando com o mundo com misericórdia. Do capítulo 12 ao capítulo 20 de Apocalipse, vai nos mostrar o ataque desse quarteto que vai se levantar, mas também vai nos falar da vitória de Cristo contra eles. Porque da mesma maneira que eles se levantarão, eles cairão. E não se levantarão mais. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. Se nós olharmos, irmãos, o capítulo 12, vamos dividir ele em 3 seções bem distintas. A primeira, que é do verso 1 ao verso 6, vai falar da luta do dragão contra Deus e seu Messias. Ou seja, Deus lutando para guardar a mulher e levantando o exército dele para destruir ou para lançar por terra Satanás, que queria destruir o Messias. Deus, como eu falei da outra vez, eu vou dizer aqui, ele nunca perdeu uma guerra e não vai perder a sua. Glória a Deus. Aleluia. Do verso 6 ao verso 12, vai nos mostrar a luta do dragão contra Miguel e seus anjos. E o que acontece? Miguel vence de novo. No verso 12 ao verso 17, vai mostrar a luta do dragão contra a mulher ou contra a igreja. É quando Israel será tirado e vai para o deserto. E ali que vai acontecer a tão famosa guerra do Armagedon. Que não será uma guerra, irmãos, de bala, de bomba. Não será um exército do mundo todinho, do mesmo lugar, porque o Armagedon é uma região de Israel. E se botar o exército de Israel e o exército do Irã, eles não cabem dentro daquele lugar, que é pequeno. Mas quando fala do Armagedon, é uma simbologia. Ele está dando um lugar, porque nesse mesmo território do Armagedon, era onde aconteciam as guerras que Israel enfrentava. Porque é um lugar aberto para a luta. É um lugar que ele é uma planície que onde é fácil de lutar. Mas o mundo, vai ser o mundo, o diabo, contra o povo de Deus. Aí eu dizia assim, nessa hora eu sempre disse, nessa hora eu quero estar na igreja, porque quando Jesus vier, vai ser a igreja contra o diabo, e nós vamos estar lá. E aí eu estudando, entendi que eu não vou precisar levantar uma palha.
Glória a Deus. A Bíblia diz que ele, com a boca dele, da boca dele sai espada. E que destrói. Glória a Deus. Deus O poderoso. povo de aleluia. Israel não precisou lutar contra 185 mil inimigos. Um anjo do Senhor passou na noite. Não foi a noite toda, né, irmãos? Ele passou, não diz também quanto tempo, mas na noite, 185 mil morreram. Aí com Jesus não tem que botar força. Ele diz, essa peleja não é vossa. O Senhor pelejará por vós. É. Aí, em vez de eu estar lá lutando com o cão, eu vou estar lá só no céu. Eita, glória! Espada nele aí! Jesus! Taca fogo! Né? Joga bomba. E muitos estão pensando aí, buscando um jeito de achar que vai se livrar lá na frente. Depois, irmãos, desse quarteto levantado, nós vamos entrar na próxima sessão, na próxima terça-feira, nas taças da ira de Deus. A taça é a consumação da ira. Não tem mais libertação, não tem mais perdão, não tem mais escapatória. Mas ainda se levantarão esse quarteto maligno aqui, que vai tentar intimidar ou tentar fazer com que o mundo se desvie do Senhor. Pastor, quando acontecerá esse levantamento de Satanás? Quando é que vai acontecer? Abra aí a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Outro irmão, Mateus, capítulo 24, 21 e 22. Outro irmão, em 1 Tessalonicenses 1 a 9. E outro irmão, Apocalipse 20, verso 3. Timóteo. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Apocalipse 20, verso 3. Mateus 24, 21 e 22. 1 Tessalonicenses. De 1 a 9. Capítulo 2, verso 1 e 9. Quem achou aí 1 Timóteo 4, 1 e 2? A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito experimentava, diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 e 2. Só um pouquinho. Quando esse momento acontecerá do levante desse quarteto? Quando o mundo apostatar da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, disse que acontecerá quando muitos apostatarão. O que é apostatar? Abandonar, virar as costas, negar a Deus. E muitos farão isso. Sabe quando? Quando o arrebatamento da igreja acontecer. Muitos virarão as costas para Deus, porque vão achar que eram tão justos que deveriam ter subido, mas não ouvirão o toque da trombeta. Não ouvirão e não subirão, não serão transformados em um corpo glorioso, porque nunca tiveram ligados verdadeiramente na videira. Imagina, irmãos, igrejas gigantescas e que muitos ficarão sentados se Jesus vier na hora do culto. Eita! Imagina se Jesus vier num dia de chuva. Eita! Imagina se Jesus vier na hora de uma vigília. E a vigília que eu estou falando é essa de pulo, de salto mortal. Não, é a vigília de adoração ao Senhor, aquela que ora, aquela que paga preço. Porque as vigílias hoje, irmão, virou mais um ponto assim de movimento. De festa. O povo vai e ainda tem 2 momentos distintos. Porque a vigília só é boa até 2 horas da manhã, 3 horas. Serviu o lanche, acabou. Porque o povo vai embora. Eu fiz uma vigília no Maranhão, todo mundo dizia, pastor, começar 10 horas, terminar de manhã. Isso não existe, pastor, porque as vigílias hoje é de 9 às 10, de 9 às 11.
Ou de 10 à meia-noite. Canta 10 hinos, dá 20 minutos pro pregador e acabou. 10 hinos, o povo vira de cabeça para baixo. Na hora da pregação você não ouve um glória a Deus. Fizemos a vigília. O povo nunca tinha visto a vigília dessa manhã. Eu coloquei 8 pregadores. Irmãos, o povo ficou das 10 da manhã da noite, 7h30 da manhã nós terminando, e o povo, não, pastor, dá para ir até meio-dia. Eu digo, irmão, nós temos que devolver o colégio. Não, pastor, dá para nós ir mais. Ninguém quer ir embora. E ninguém foi embora. Porque era palavra, oração e poder de Deus. Tanto poder que até a unção do céu desceu. Nesse dia, irmão, foi algo tão tremendo que no meio, você imagina o Nordeste, 2 horas da manhã, você sentia aquela neblina como se fosse uma água cheirosa caindo do céu. Era o que estava acontecendo, doutor Retier. Aí a gente ia pro outro lado da rua, não estava. Só estava ali onde a gente Do outro lado da rua, atravessava a rua aqui como se A fosse gente uma sentia casa. assim, aquela neblina cheirosa assim, vindo, assim, como se fosse Você entendeu? aquela coisa linda. Mas hoje, você não vê mais isso. Eu digo para todo mundo, eu fui criado, eu nasci na Assembleia. Eu fui batizado na escola bíblica dominical. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. Passei o dia todinho, irmão, andando no meio da rua, passando a toalha, pulando, a mamãe escutando, menino tá ficando doido, eu eita glória e tal. E fui para casa, almocei, voltei para tarde da bênção, já fiquei pro culto e não queria ir embora não, e foi um negócio assim tremendo. Eita Deus. Hoje, você vai falar de Deus, são poucos que fazem o que vocês estão fazendo aqui, tentando aprender, tentando conhecer mais do Senhor. Porque os estudos hoje não são superficiais. Esse estudo aqui é como se fosse uma broca furando um poço, que vai chegando nas camadas mais duras, mas essas camadas que vão ser quebradas para que a gente possa beber da fonte da água viva. E nós temos que entender isso. Quem ficou aí, ou seja, o primeiro, quando vai acontecer? Quando o povo apostatar da fé. O segundo período quando vai acontecer esse levantamento, Mateus capítulo 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém? Amém. Quando a grande tribulação estiver no ápice, quando a terra estiver em dores de parto, quando a terra estiver em convulsão, quando a humanidade estiver louca, desesperada, sem saber onde está aquele povo barulhento, Eita. onde está que não se vê nenhum irmão. Aí vai aparecer alguém com voz de lamento e vai dizer: aquele povo foi embora para Sião. Glória a Deus, aleluia. É nessa hora que o anticristo vai se levantar. Porque você imagina uma creche cheia de criança, a professora piscou o olho e quando olhou, cadê as crianças? Vai sair correndo, vai ligar para o pai. Ó, teu filho sumiu, aí o pai vai atender o telefone e vai ligar para a mulher: o filho sumiu. Rapaz, a mulher também não está aqui não. A mulher vai ligar para o marido: não, teu marido está todo mundo doido aqui, que ele estava no carro, e o carro bateu e ninguém viu ninguém. É o povo olhar e ver os aviões caindo do céu. É pessoas sendo tiradas um do lado do outro. Como a Bíblia diz que estarão dois no campo, um vai subir e o outro. É nessa hora que o anticristo vai surgir. É nessa hora que o quarteto do mal vai se levantar sobre a terra. Porque ele vai dizer: calma aí, olha para mim, tudo isso aí é armação. Esse povo não foi assim. E como ele vai mostrar que ele está centrado, que o mundo está querendo se acabar em guerra, ele vai dizer: papai, ele vai acabar a guerra. Porque a Bíblia, a história vai dizer, irmãos, que ele é um exímio articulador. Ele vai ser alguém que ele vai sentar numa mesa e vai discutir com todos os povos e trazer paz. Momentânea, mas vai ter paz. Vai mostrar sinais.
Ele vai ser morto, o falso profeta vai colocar a mão e ele vai reviver. Ele vai ter persuasão. Ele vai abrir a boca e as pessoas vão falar: esse é Jesus. Esse aqui é o nosso Cristo. Esse aqui é o Messias. Só que enquanto o mundo estiver convulsionando, nós estaremos aonde? No céu. Glória a Deus. Quando é que vai surgir esse anticristo? 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. É isso mesmo, né? Estou no capítulo certo, né? Capítulo 2. De 1 até o 9. Voltando aqui para o 4. Pelo contrário, diz que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Não, me desculpa, eu anotei errado. 2 Tessalonicenses 2, do 2, do 1 ao 9. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. É porque meu 2 ficou parecido com 1. No 2 Tessalonicenses. É 2, é porque meu 2 ficou parecido com 1. Eu tô no 1. Diz assim, Piga: a vinda de Cristo será precedida das manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, para que não nos noivais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembreis de que tais coisas vos dizia, quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que o meio seja tirado, a queda do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca a iniquidade, pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça, para que precedem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém? Amém. Quando é que vai acontecer? Quando o homem iníquo ou o homem do pecado se levantar. Quando vai acontecer? Quando o texto diz, quando as pessoas virarem as costas para Deus. Porque as pessoas, irmãos, muitos ainda serão e são até hoje como Tomé. Só acreditam naquilo que veio.
As pessoas só acreditam naquilo que vê. Hoje, dentro da igreja, sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque não acreditam. E quem acredita é curado. E quem acredita recebe a bênção. Quem acredita vive no milagre. Vive no milagre. Porque quando Deus ele te sustenta, irmãos, ele não deixa faltar. Na tua mesa o pão, ele não deixa faltar nada. Testemunho rápido. Ontem, nós estávamos em casa e eu recebi uma ligação e saí. Fui resolver uma situação, levei uma pessoa no mercado, a pessoa comprou uma caixona lá de frango. Aí eu fui deixar ela em casa, pensei que ela tinha me chamado para ir fazer essa compra. E ela me chamou para fazer a compra. Só que quando eu fui pegar a caixa, ela disse, não é para o senhor, Deus mandou dar para o senhor. Eu ia para ela assim. Ela disse, agora você vai comer frango, vai ficar parecendo uma raposa. Eu digo, se eu engordar, estou aqui para isso. Aí o que aconteceu? Chegou na hora certa, porque na minha casa estava faltando, na casa do meu filho estava faltando. Distribuí, está todo mundo puxando bem do meu. Deus supre a sua necessidade, muitas das vezes, sem você nem abrir a boca. E quando abre a boca, Deus ainda faz o que aconteceu hoje. Eu falei para o Senhor, amanheci, porque a minha esposa foi para trabalhar até porque eu estava sem dinheiro para abastecer o carro. Aí eu falei, minha filha, vai que de tarde eu vou lhe buscar. Não disse para ela como, eu digo, vai que vai dar certo. E eu falei, Senhor, falei com tanta gente, ninguém me liga. Quando eu desliguei, Paulo, vem aqui fazer um serviço para nós aqui. Vem aqui fazer um orçamento aqui para fazer um serviço para nós. Aí amanhã já tem serviço para fazer. Pastor, você vai dar conta? Não, mas eu tenho duas pessoas que dão, eu vou mais eles. Mas Deus está abrindo a porta para abençoar a mim que vai dar e a minha casa. Profetiza. Amém? Amém. Porque Deus está no controle. Enquanto você estiver adorando, Ele vai estar do teu lado. Virou as costas para Deus, como é que você quer que Deus faça com você? Quem virar as costas para Deus vai entrar nesse quadro aqui. De se encontrar com esse homem iníquo. Esse homem do pecado. Esse homem da perdição que vai ter poder. Vocês viram aqui o texto dizendo. Ele vai ter poder para fazer milagres. Ele vai ter poder para fazer coisas grandes. Aí como é que não engana? Hoje as pessoas não estão na igreja mais porque o povo não vê tanto milagre. Você não vê mais milagre como antigamente. A Bíblia diz que por onde Paulo passava até o mês dele, o pessoal, ele estava trabalhando para o rosto que o pessoal pegava. Por isso que aqui, amigo. O pessoal estava curado. A sombra de Pedro estava curando. A nossa hoje, nós estamos andando a sombra, está se enganchando nas pedras. Porque às vezes nem nós temos fé, irmão. Quantas vezes, aqui eu pergunto para os irmãos, quantas vezes Deus você sentiu no seu coração de orar por alguém e tu mesmo não teve coragem de ir? Eita, é forte. Você não foi orar porque você mesmo, mas eu? Logo eu? A pessoa não vai nem receber, não vai receber porque nem você está acreditando. É por isso que tem gente que não vai de mim, porque se Deus disser para mim, vai lá dizer que ela vai morrer, eu já vou com o número da funerária. Anote esse número aqui. É lá da Serluz. Para que não você comprar seu caixão, ainda está na promoção. Já procura que é mais barato. Se não receber, irmão, problema. Eu entrego. Se acreditar, bem. Se não acreditar, eu entrego. Eu fui orar por uma moça. E Deus falando aqui, através da minha vida por ela, e eu falando. Aí ela olhou para minha cara assim e baixou a cabeça. O Senhor me fez ouvir o pensamento dela. Disse, tão ruim de criar vergonha na minha cara, nem me conhece, quer falar de mim. Eu olhei para a cara dela, minha irmã, você está me chamando de sem vergonha. Aí ela disse, ô pastor, tu me chamou, eu não tenho vergonha na cara. A senhora acha que eu vou sair da minha casa para vir mentir da tua vida, eu nem te conheço. Mas só para saber que é Deus que está falando, você chegou na porta do guarda-roupa e disse, qual desses aqui eu vou vestir? Esse azul, esse verde, esse amarelo. Aí ela começou a chorar e eu disse, que foi, irmã? Ela contou a roupa que eu estava escolhendo. Aí eu vi que a senhora ainda botou aqui em cima da cama e vestiu um que estava dobrado. Que é essa que a senhora está aqui. E a senhora disse, eu vou lá naquele lugar que eu quero saber se esse homem é de Deus mesmo, que ele vai falar coisa que ninguém sabe. Eu digo, alguém sabia disso aqui, dessa luta toda, que eu fazer na igreja? A senhora quer aceitar Jesus? Eu quero. Eu digo, meu irmão, não tem um brinco de ser Deus, não.
E eu não brinco de ser servo de Deus. Se Deus mandar falar, irmão, você pode até não olhar para minha cara, mas nunca. Eu vou falar. Porque amigo não é aquele que quer te ver no buraco. Amigo é aquele que, mesmo que seja obrigado a pisar no teu pé para te tirar do buraco, vai pisar. E o Evangelho de Cristo é isso. É confrontar a minha vida. E muitos não querem mais isso. Eu vejo todo mundo quer ser profeta. Eu sou profeta. Você sabe quando é que acabam os profetas? Na vida de Jesus. De Jesus para trás, para frente, não tem mais profeta, não. Deus nos usa nas profecias, mas nós não somos profetas. E esse negócio, pastor, de pessoas chamar para falar dentro da igreja, mandar os outros tomar vergonha, eu estive na reunião ontem da convenção, tem um bocado de gente lá, tudo tomando processo. É difícil. Porque fala em cima de altar, toma vergonha na sua cara, isso. É um bocado de pastor, de missionário, tudo, pregador de palavra, dirigente para o trabalho, recebendo processo, chorando lá ontem. É difícil porque hoje, irmãos, aí eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Até uns tempos atrás, você podia falar o que você quisesse. A internet, ela tem um poder de destruir gigantescamente. Gigantescamente. A internet hoje falou, vigia. Bota um filtro, peça para Jesus filtrar. Se a palavra for sair do jeito certo, o Espírito Santo transforma ela dentro da tua boca antes de sair. Você não pode tocar mais na sexualidade de ninguém. Você não pode mais falar contra muita coisa. Isso é o que, irmãos? O mundo perseguindo a igreja. É ou não é? Sim. Nós temos que vigiar. Outra coisa que nós temos que entender. No capítulo 13, do verso 1 ao verso 17 de Apocalipse, vai falar agora sobre o levantar desse ser. Terrível. Que o povo diz que tem medo, mas está correndo a passo largo para cima dele. Pastor, passa só rapidinho Ainda tem mais um. os livros que o senhor falou aí rapidinho. 1 Timóteo 4, 1 ao 12. Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 9. E Apocalipse, quem ficou com Apocalipse capítulo 20, verso 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Sabe quando é que isso vai se manifestar? Quando o pouco tempo de Satanás se levantar. Satanás, ele é um ser que ele tem pouco tempo, mesmo em milhares de anos de história, para Deus é como um pouco tempo. A Bíblia vai dizer que ele por 7 anos, né? 3 anos e meio bem, 3 anos e meio de destruição, de perseguição, de tudo que for ruim, mas aí ele vai ser destruído, vai ser trancafiado no lago de fogo. Para muitos que estiverem no inferno será a segunda morte. Para muitos que estiverem na terra para o julgamento, a segunda morte. Mas para nós, e eu creio nós, igreja do Senhor, já estaremos na glória com Cristo. Glória a Deus. Capítulo 13, verso 1 vai falar sobre o levantamento do anticristo e do falso profeta. Verso 13, diz assim: Pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres desses 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o seu poderio. E vi uma das cabeças com uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta.
E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Tem gente que pensa que o diabo não tem poder. Já comigo. Tem gente que pensa que o diabo não tem poder. Tem gente que pensa que o diabo não tem autoridade. Ele não tem todo o poder. E ele só faz o que Deus permita que ele faça. Mas quando o anticristo se levantar na terra, irmãos, ele vai ter poder. Vocês viram aqui. E o povo vai dizer: quem vai ser esse que vai ter condição de lutar contra ele? Quem vai ser? Quem vai ter poder para lutar contra ele? A Bíblia está dizendo que ele vai perseguir os santos. Que santo é esse? Israel. Ele vai subjugar Israel. Só que ele não vai vencer totalmente. Por quê? Porque Israel é o povo de Deus. Mas ele vai vir sozinho? Não. O verso 11 vai falar da besta da terra. Por que ele é chamado a besta do mar? Por conta da multidão de pessoas que existirão ainda na terra. E a Bíblia fala dos povos como água, como o mar. Como a areia do mar. Não foi assim que o da beira da praia, que Deus falou para Abraão? Que seriam incontáveis? Agora a besta que subiu da terra. Verso 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, a sua presença, e faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, e a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, e que recebera a ferida da espada e vivia. Esse aqui é o que vai condenar as pessoas, direcionando para a besta. Nós não estamos aqui falando de Jesus? Nós como pastores, nós como obreiros, nós não direcionamos o povo a Cristo? Esse aqui vai fazer. E outro, irmãos, Elias não orou e o fogo não desceu? Aqui está dizendo que ele vai orar e vai cair fogo do céu. Que ele vai falar e vai ter poder para fazer cair fogo do céu. E quem é que não vai acreditar nisso? Você imagina, irmão? Se a gente tivesse essa autoridade aqui todinha, se tivesse essa fé de Elias, se tivesse mesmo disposto mesmo a pagar preço, orar aqui, Senhor, taca fogo aqui em algum lugar aqui do céu azul. Nessa época da ruim que está tendo fogo em todo lugar, eu dizia que alguém tinha tocado fogo, né? Mas no meio da chuva, você orando, Senhor, eu quero que você derrame fogo. E aqui está dizendo que esse falso profeta, esse líder dessa religião, ele vai ser alguém que vai ter poder dado por Satanás e pelo anticristo, para poder conquistar o povo. E ele vai dizer: vamos construir uma estátua para o povo adorar, e o povo vai construir e vai adorar. E o texto vai dizer ainda, irmãos, que ele vai falar com a estátua e ela vai falar com eles. Meu Deus. Olha, te arrepiei todinho. Pensa numa cena esquisita. Uma estátua falando com o povo. E quantas pessoas, irmãos, que não têm fé hoje e vão chegar lá se pudesse jogar nos pés daquela estátua? Por quê? Porque as pessoas, elas não acreditam no que não veem. Mas nós somos mais do que bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. Mas nós vemos e vivemos o milagre de Deus todo dia da nossa vida. Então, queridos, nós temos que entender que nós vamos passar
Nós, em nome de Jesus, não estaremos no meio dessa tribulação. Não vamos ter que bater de frente com Satanás e tentar fugir disso. Porque a igreja de Cristo estará no céu. Glória a Deus. Uma pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos. Os irmãos entendem que o arrebatamento da igreja não tem nada a ver ou não tem o vínculo com a segunda vinda de Cristo. Amém? Porque muitas pessoas acham que a vida de Cristo é o arrebatamento. Não é. O arrebatamento vai tocar a trombeta e os santos serão tirados da terra. A segunda vinda de Cristo é esta que ele vai vir para julgar as nações, para condenar Satanás, para direcionar o juízo. Essa é a segunda vinda. Quando foi a primeira? Quando Maria teve ele. Ele veio para a terra e estava na terra. A segunda vinda, Cristo não vai pisar nessa terra. Ele vai estar nas nuvens, com poder e glória. E com seus anjos. E eu queria estar lá, eu quero estar lá ainda. Eu não queria estar, não, eu quero estar lá. Eu quero poder estar lá. Olhar para a cara. Vai. Fez tanta gente sofrer para mas não quer. Não é? Capítulo 14. Para nós finalizarmos. Vai falar o Cordeiro de Deus e seus remidos no monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Pense no tema polêmico. 144.000. 144.000, irmãos, não são as 12 tribos, não são o povo de Israel. 144.000 é uma simbologia de todos aqueles que viveram e morreram em nome de Cristo. No capítulo 7, quando a gente olha para o capítulo 7, a gente vai ver Cristo cuidando da igreja no céu. Não é assim? Do 1 ao 5. Só que aqui, como eu falei para vocês no início, que as coisas vão só voltando à história com um detalhe a mais. No capítulo 14, João vê a igreja aonde? No Monte Sião. Pastor, que Monte Sião é esse? Aqui na terra, o Monte Sião, lá de Israel? Não. O Monte Sião revela o céu. Aqui está falando diretamente do céu. Ele diz que havia uma multidão, lá no capítulo 7, uma multidão de vidas debaixo do altar. Não é assim? Aqui está dizendo um número, 144.000 daqueles que serviram a Deus. E que tem um cântico que só ele sabe. O céu não conhece. Os anjos não cantam esse canto lá. Esse canto será dado para a igreja do Senhor, louvar a Ele e exaltar a Ele, porque é um cântico novo. E João diz que eles serão, lá no capítulo 7, ele vai dizer que eles tinham um selo na testa. Não é assim? Selado na testa? Aqui no 14 já diz qual é o selo. O nome de Deus e o nome do Cordeiro. Então, do capítulo 7 para o 14, João vê
No João ouve o que o anjo está dizendo. No 14 ele enxerga o que o anjo tinha dito. Eita, glória. Então, irmãos, não vamos perder tempo querendo saber de número. Vamos nós lutarmos para nós estarmos aqui, ó, Aleluia. se encontrando com Cristo, vencendo a Satanás, não passando pela tribulação e conquistando vidas aqui agora, enquanto nós estamos tendo tempo, ensinando essa palavra, falando desse amor, pagando preço, sendo testemunha fiel, andando como testemunha sem muitas das vezes abrir nem a boca, mas sendo testemunha por onde quer que a gente passe. Porque você já viu, é tão bonito, irmão, quando você passa num lugar e a pessoa diz, ó, aquele ali é crente. Meu irmão, eu cheguei num lugar, no mercado um dia desse, e passei e a pessoa disse, o senhor é crente, não é? Eu digo, eu sou pastor. Aí, mas por quê? Não, porque é diferente o seu jeito. A gente sente assim algo diferente do senhor. Glória a Deus. Mas quantas vezes você já ouviu dizer, você está até evangelizando no meio da rua, cheio de Deus. Aí o diabo dá um tapa desse na tua cara, tu está falando, irmão, não vou aceitar Jesus. Você é crente? Que nem fulano. Que nem fulano. Deus não defenda. Ainda bota Deus para tirar ele para longe, para jogar para longe. Tem um testemunho do pastor Getúlio que eu acho lindo. Ele viveu uma vida aqui nessa rua aqui em cima. Sim. Não sei nem onde é que ele está morando agora. Mas ele passou, o tempo que ele viveu ali, ele chamava um rapaz para ir para o culto. Todo culto ele chamava. Todo culto ele chamava. E o cara vai, não vou não, que eu estou lendo um livro. Meu irmão, esse livro foi cumprido, porque passou muito tempo. Pastor Getúlio disse que um dia ele chegou e disse assim, Getúlio, eu já vou para a tua igreja. É mesmo? É. O que foi que aconteceu? Eu disse, terminei de ler o livro. Já tem tanto tempo que eu te conheço, eu nunca vi tu mudar desde o dia que tu me apresentou como crente. Para mim. Será assim tem as pessoas que olham para a gente nesse mesmo jeito? Será qual é a história que estão lendo no nosso livro? Ainda tem outra coisa que é pior, irmão. Porque tem muita gente que não quer vir para a igreja, porque diz assim, para mim ser crente igual fulano, que só fica apontando o erro dos outros e não cuida da própria vida. Essa aí é que dói mais. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele, por si só, ele já nos confronta. Eu não preciso estar confrontando ninguém. Por si só. Só de eu ensinar alguém a ler a Bíblia, eu não preciso mais dizer nada para ela. Eu preciso mostrar que eu estou tentando viver o que a Bíblia me diz. E nós temos que tentar viver, irmãos. É fácil, pastor? É não. É renunciar. É ter uma vida de renúncia. É ter uma vida de propósito. É ter uma vida de comunhão. Com Deus e com os irmãos. Mas tem irmão que se pudesse não estava nem vivo mais. Não é? Eita Deus. Tem irmão que a gente olha assim, se pudesse. E nós não temos direito de fazer isso. Imagina se Jesus olhasse para nós, pastor, do jeito que muitas das vezes nós olhamos para as outras pessoas. Imagina isso. Imagina se Jesus olhasse para nós com o desejo que a gente tem que acontece com muitas pessoas. Um dia desse eu vi uma coisa, irmãos. A gente almejar o céu é bom. Quem que não quer o céu? Não é? Todo mundo aqui quer o céu. Sim ou não? Sim. Mas eu dizer assim, Senhor, pode voltar agora, que eu estou preparado, e os outros quiserem que se vir. Meu irmão, que conversa é essa? Aí você se esquece que tem gente que é seu, sangue seu, cresceu com você, nasceu de você. Mas Jesus volta para ele. Não, eu tô falando assim, e você voltar e você... Já está preparado, vezes, vai. Ser tão hipócrita ao ponto de achar que só o céu só merece você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a estatística. Na Terra existe 2.500 línguas. 2.500 línguas diferentes. Você sabe quantas a Bíblia já foi traduzida? Em 1.500. Ainda falta 1.000. Tem gente que nunca pegou a Bíblia para ler.
É. Tem gente que nunca teve um encontro com Cristo. Ah, pastor, pois eu vou descobrir onde é que é e vou para lá. Se eu vou para lá, você vai morrer. Fico por aqui orando só para Deus fazer milagre lá. Eu estava ouvindo a pregação um dia desse de um pastor que disse que num país aí, para a banda da Ásia aí, a Ásia Menor interceptada aí, disse que à meia-noite, irmãos, numa cidadezinha pequena,